Olá a todos, muito obrigada por mais uma vez a gente estar junto aqui no Tópicos em Oncologia, Visão do Especialista. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o professor Sérgio Jobim de Azevedo, que é médico oncologista, professor do Departamento de Medicina Interna da URGS, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas, para falar sobre a atualização do tratamento adjuvante do melanoma em 2022. Sérgio, tudo contigo. Obrigada por aceitar o convite. Muito boa tarde a todos. Daniela, é um prazer poder participar dessa atividade, uma atividade que começou como uma atividade interna e certamente está saindo dos nossos muros. Eu tenho minhas funções, tá? Talvez a mais importante é reconhecer que desde 2010 a gente participou de inúmeros estudos em melanoma adjuvante e não adjuvante, e que até antes da pandemia eu fazia parte do board de muitas das indústrias como palestrante e como speaker ou advisory board. E não tem nenhum salário ou participação acionária. Então, a minha atividade é fundamentalmente acadêmica, a maioria delas aqui com vocês. O tratamento do melanoma de alto risco, eu me dei conta nas últimas 48 horas que eu não posso falar de adjuvância sem entrar na neoadjuvância, que é uma parte quase final da minha discussão. Então, ficou um pouquinho mais pesado que o usual, e esses são os tópicos que nós vamos discutir. Primeira observação é esse diapositivo que foi mostrado no ASCO deste ano. Só um pouquinho que não está passando teus slides aqui para nós. Volta do módulo de apresentação, porque a gente está ainda no título, não está aparecendo aqui a passagem de slide. Eu estou no modo de apresentação agora, mas não está passando. Agora passou? Tirar do modo de apresentação, passa aqui que vai aparecer. Fica melhor assim. Não fica muito pequeno? Não, fica muito bom. Me escutam? Sim. Sim, agora dá para ver os slides. Pode ir. Tá bom. Então, eu queria botar isto como um choque que eu levei, que a maioria das pessoas não se dá conta disso, né? Que, exceto pela curva ascendente da incidência de câncer de mama, a segunda curva ascendente é o melanoma. Então, a estimativa é que daqui a 25 anos, ou alguma coisa assim, seja o segundo tipo de neoplasia mais frequente nos Estados Unidos. E esse grupo de melanomas se distribui nesse modelo. E esse modelo do triângulo é importante porque nos mostra não só a densidade ou a carga desse problema, mas também o que nós estamos fazendo. O topo da pirâmide, vocês conseguem ver o meu pointer? Sim. Tá. Então, o topo dessa pirâmide é o melanoma avançado. É a doença oncologicamente que a gente trata e que eu costumo, de forma provocativa, dizer nós estamos tratando tarde, seja qual for a doença. Melanoma não é diferente. Mas como nós baixamos para o meio dessa pirâmide, nós vemos o reconhecimento de melanomas de alto risco, estadios 3, 2B e C, onde entra o assunto de hoje, a terapia adjuvante. E mais adiante, nós vamos ter que pensar que a base dessa pirâmide é onde nós vamos ter que trabalhar prevenção. Depois de 2017, nós tivemos algumas considerações da história natural do melanoma avançado que nos obriga a pensar nelas para poder discutir a adjuvância. Então, os tratamentos efetivos de melanoma metastático mostraram ganho de sobrevida livre de progressão, intervalo livre de doença e sobrevida geral, de uma forma importante e estatisticamente significativa. Nós achamos que nós compreendemos desde lá as novas toxicidades, e isso nos traz, embora não seja real, uma sensação de familiaridade, às vezes de segurança. E existe uma capacidade limitada de identificar aqueles pacientes que são de risco. E isso vai nos jogar na neoadjuvância que está presente em 2022. Os princípios da adjuvância têm que ser sempre lembrados.
nós temos controle total da doença, sem evidência de doença, sem margens positivas. Nós temos que ter uma terapia efetiva, senão não faz sentido usar. E nós temos que reconhecer o risco da recidiva baseado nos fatores hoje dominados, que é o BRES dos linfonodos, mas existem inúmeros outros fatores em estudo para ver se nós conseguimos melhorar essa análise do risco que justifique a intervenção adjuvante. E em cada um dos estudos nós temos que analisar bem claramente critérios de inclusão. Não nos é permitido imaginar que eu acho que esse tem risco ou não acho. Existem dados concretos para isso. E nós temos que proceder um julgamento de risco-benefício em cada uma das intervenções. E nenhuma delas é isenta. E o conceito básico de terapias ativas, eu listo aqui, a primeira linha em amarelo, eu coloco interferon, eu vou gastar uns minutos depois nisso, anti-CTLA4 e ipilimumab, anti-PD1, nivo e pembro, e a combinação de inibidor de BRAF e inibidor de MEK. Essas são as terapias ativas que vão ser analisadas no cenário de adjuvância. Quando nós olhamos a definição de melanoma de alto risco, nós temos algumas coisas muito claras. Primeiro, ela foi usada para a inclusão e exclusão dos estudos de adjuvância, baseada na 7ª edição do TNM. Então, os pacientes eram chamados de estágio 3, em sua maioria, baseado na 7ª edição. E todos esses pacientes, como a medicina à época mostrava, iam para a pesquisa do linfonodo sentinela, e com o linfonodo sentinela positivo, todos faziam esvaziamento linfonodal completo. Esse é o cenário onde se desenvolveram todos os estudos da adjuvância até agora, até recentemente. Melanoma de alto risco, então, é todo melanoma que tem doença linfonodal, 3A, desde que seja maior que 1 milímetro de dimensão, em diante. Estágio 4, com ressecção completa, é considerado um melanoma de alto risco. E 2 outros grupos que a gente sabe que são alto risco, que a maioria dos estudos não incluiu, que é o melanoma de mucosa, o melanoma acral e ocular, e as metástases em trânsito. Então, essa segunda metade, os itens 3 e 4, a gente está devendo para a nossa população de pacientes. E, mais recentemente, quando passamos a olhar, e eu vou mostrar para vocês em seguida, os estadios 2B e 2C, esses pacientes pelo TNM da 8ª edição têm um prognóstico também reservado. As curvas históricas de cerca de 17 mil pacientes computados e analisados para sobrevida dividiram a classificação em estadios 1, 2, 3 e 4, aqui demonstradas, com curvas que naturalmente nos dizem histórias naturais diferentes e necessidades diferentes. Se em 15 anos alguém tem mais de 80% de estar vivo sem doença com melanoma estágio 1, ele vai ter que ser abordado diferentemente, porque o risco é diferente do que alguém na nossa curva do estadio 13 laranja, que esse número não passa de 40%. Quando o TNM olhou e continuou prospectivamente coletando dados, nós temos 2 grupos nesse diapositivo. O primeiro da esquerda é o estadio 1 e 2. Esse grupo perfaz 27 mil pacientes e as curvas de sobrevida são claramente diferentes. No lado direito, nós temos 3.300 pacientes dos estadios 3, divididos com curvas de prognóstico diferenciado, e aqui nós estamos falando de sobrevida geral, entre estadio 3, A, B e C. E quando a gente olha o 3A, que a gente sempre achou que fosse ruim, ele é certamente melhor que qualquer 2B e 2C no TNM atual. E essa população 2B e 2C é o foco de um dos estudos mais recentes da adjuvância de melanoma, que eu vou apresentar para vocês. Então, a adjuvância atual tem que ter tratamento efetivo, tem que ser seguro, ele tem que ser potencialmente de maior benefício do que risco, isso implica em seleção de pacientes, e a gente tem que reconhecer que a minha identificação de risco deixa a desejar. Essa é a busca do biomarcador que toda aula de oncologia fala. Por que nós pensamos assim? Por que é assim?
Esse é um tratamento, seja qual for, nós vamos usar o nome de adjuvante aqui, numa população ao longo de 15 anos. Esse é o controle da doença, seja em sobrevida livre de recidiva ou sobrevida geral. Quando os pacientes com alto risco são tratados com uma intervenção, por exemplo, imunoterapia adjuvante, quimioterapia adjuvante, isso vale para mama, para pulmão, para qualquer um deles, existe uma melhora na curva de sobrevida. Mas, via de regra, esse benefício é pequeno. Dá para dizer que, claramente, esse benefício vai ser estatisticamente significativo. Tá bom, mas não é o tópico que eu quero discutir. Eu quero mostrar para vocês que, quando a gente faz a intervenção, nós somos deixados para trás com 3 cenários, 3 áreas. Tudo que é paciente que sobrevive abaixo da linha do tratamento de intervenção, ele esteve curado com a intervenção. Então, a intervenção básica, no caso, uma cirurgia, por exemplo. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui em caráter adjuvante é, por definição, desnecessária. Ao mesmo tempo, do grupo que eu faço a intervenção e que gera a curva de sobrevida em cor laranja, tudo que está acima, o meu tratamento foi insuficiente. Então, além do benefício ser limitado, eu estou fazendo overtreatment na parte de baixo e undertreatment na parte de cima. E se a gente olhar do lado esquerdo os tratamentos adjuvantes ao longo dos últimos 30 anos, nós temos que o grupo sem terapia adjuvante, nas barras marrom ou laranja, esse é o risco de recorrência em 5 anos, estadios 3 agora. Nós temos 70% de risco de recorrência e o risco de morte em azul, 45%. E se a gente olhar já do interferon, esse número reduz progressivamente até as terapias modernas. Então, nós somos capazes hoje de reduzir o risco, embora o que aconteça é que existe uma população marcada no início desse gráfico horizontal e que vai padecer da doença nas suas mais sérias consequências, independente da nossa adjuvância. E esse é o desafio de como é que eu identifico esse grupo de pessoas ou esse grupo de pacientes. O interferon alfa. Tá? Nós todos trabalhamos, ou muitos de nós trabalham na rede pública, que nos criamos ouvindo falar de interferon. E a literatura é gigante. Eu vou resumir em 5 diapositivos. Existe um benefício consistente em prolongamento do intervalo para recidiva em torno de 20%. O interferon em dose alta, modelo padrão, 4 semanas consecutivas, interferon endovenoso, 20 miligramas por quilo, e 11 meses de tratamento adicional, esse início das 4 semanas parece ser realmente o mais provocador que gera benefício. Tanto é que, em 2012, houve 2 opções alternativas ao interferon em dose alta, que foram equivalentes, mas todos com o mesmo grupo de toxicidade. Quando apareceu o interferon pegilado, se imaginou que o tratamento proposto poderia ser igualmente efetivo, com toxicidade muito menor. E esse estudo foi planejado, o IORTC, com 1.256 pacientes, entre PEG interferon semanal, subcutâneo, olha que barbada, autoadministrado. Mas, por alguma razão, isso foi proposto a ser 5 anos, versus observação. Critérios conhecidos como ulceração, número de linfonodos positivos, linfonodos palpáveis, é uma população pior do que a gente usa hoje. E a observação inicial, sobrevida livre de recidiva com alguma diferença e sobrevida geral totalmente igual. A atualização desse estudo do IORTC do pegilado mostra que não houve nenhuma significância em sobrevida e sobrevida livre de progressão, quase que caindo o uso deste e de qualquer interferon, com as toxicidades usuais. Então, não foi menos tóxico. Mas as análises exploratórias nos mostraram algo extremamente importante. A diferença entre prognóstico e resultado da intervenção com N micro versus N macro. Isso foi usado em vários outros estudos a partir daqui. Nada como uma meta-análise de casos
isso não é meta-análise de estudos, que foi anteriormente publicada, e essa análise de casos mostra 15 estudos, inclusive o último positivo do URTC e o negativo do Sunbelt Trial, interferon versus não interferon, com análise de sobrevida livre de evento e sobrevida geral. O benefício com interferon, com hazard ratio significativo para event-free survival, foi 0,86, e o benefício com um número gigante de pacientes para a sobrevida com interferon versus não interferon também foi significativo. E, do ponto de vista de diferenças absolutas, esses números são os seguintes: sobrevida livre de recidiva de 3,5% benefício e sobrevida de 3%. Claro que isso é muito pouco, mas nós tivemos inúmeros pequenos passos no manejo de câncer de mama, onde o benefício foi, aos pouquinhos, sendo nessa dimensão. E, de novo, ficou muito claro que só se beneficiava os pacientes com primário ulcerado. Então, na realidade, se tu não tem hoje um paciente com primário ulcerado, considerado por si só um alto risco, não há nenhum papel mais para interferon. Nós só vamos adicionar toxicidade. O que os outros estudos mostraram, e essa população aparece a partir de 2014, 15, por aí, é que os estudos de imunomodulação, checkpoint inhibitors, com IP versus placebo, o grande e piloto estudo. Esse é o único estudo da imunoterapia adjuvante moderna que tem ganho de sobrevida. 5 pacientes morreram nesse estudo de adjuvância. Inaceitável, não vingou, porque 10 miligramas por quilograma não é necessariamente para efeitos de adjuvância a mesma coisa que 3 miligramas. E esse estudo seguinte foi negativo do ponto de vista de benefício de sobrevida. Seguindo isto, IPNIVO, Checkmate 238, estudo fantástico, números grandes, sem benefício de sobrevida. Pembro versus placebo, sem benefício de sobrevida, isso aqui está desatualizado um pouquinho. Nivo e IP versus Nivo não foi superior. Pembro versus IP ou interferon no estudo SWOG não teve ganho de sobrevida. Então, na realidade, o que esse estudo mostra é que sempre que se faz uma manipulação imunológica dos inibidores, manipulando ou inibindo a inibição do checkpoint, há um ganho de sobrevida livre de progressão. Mas em quase todos, para não dizer todas as manipulações modernas, não há demonstração de sobrevida. E para nossa discussão, eu incluí a terapia-alvo com inibidor de BRAF, inibidor de MEK versus placebo no COMBI-AD, que, novamente, pacientes com estadio 3, ganho de sobrevida livre de progressão e sem ganho demonstrado até o momento de sobrevida geral. Em 2017, a apresentação quase que simultânea no ESMO de 4 desses estudos, com curvas de sobrevida onde a intervenção é melhor que o placebo, ou a intervenção é melhor do que o IP ativo, mostrando claramente um progresso na nossa capacidade de redução do risco de recidiva com intervenção adjuvante. Quando a gente olha por necessidade a atualização de longo prazo desses estudos, no lado esquerdo é o Checkmate 238, onde a curva azul é IP-NIVO versus ipilimumab, controle positivo, controle ativo, e nós temos que a sobrevida livre de progressão é de 54 meses versus 24 meses. Esse acompanhamento mediano é de quase 6 anos, quase 5 anos de acompanhamento. Esse número é altamente significativo. A atualização, isso foi publicado em 2020. A atualização do Pembro versus placebo, Keynote 054, novamente, a intervenção do Pembro versus placebo, o hazard ratio de redução de risco de recidiva de hazard ratio 0,59, com quase 41% de redução do risco de recidiva. Dois estudos maduros, atingindo 5 anos, que mostraram a sustentabilidade dessas curvas
de sobrevida. Da mesma forma, o Combi-AD, a intervenção de inibidor de BRAF, MEK, DABRA e TRAME na curva azul é claramente superior, reduzindo em 49% o risco da recidiva. Surpreendentemente, nenhum desses ainda mostrou ganho de sobrevida. E quando a gente bota lado a lado, sem necessariamente querer fazer a pergunta que não se deve fazer, o que é melhor, porque não foram comparados, eu trago esse diapositivo porque ele tem aqui 3 números. Se a gente olhar os 3 estudos, a sobrevida livre de progressão é 63% em 24 meses, 63% em 36 meses e 52% em 60 meses. Então, o que se pode dizer é que nós temos 3 estudos positivos, sem poder comparar frente a frente qual é o melhor. E as nossas subpopulações especiais? Quais são os pacientes que a gente hoje considera subrepresentados e que não nos dão elementos para decidir tratamento? Os pacientes com 3A que tinham mais de 1 milímetro foram incluídos num número pequeno do Keynote 054 do pembro versus placebo e foram incluídos dos pacientes com mutação que submeteram-se a dabrafenib e trametinib. Pacientes estadio 4 ressecados só estavam representados no Checkmate 238. E os demais, mucosa, acral e em trânsito, ou não estavam representados, ou eram um grupo de 16 versus 13 pacientes, intervenção versus controle. Então, na realidade, oficialmente, nós não temos nenhum dado que sustente de forma importante o subgrupo de mucosa e acral. Mas talvez o grupo de maior representatividade e novidade, em termos de ser considerado de risco, são os pacientes com estadio 2B e 3C, modernos, no Checkmate 716. O que eu quero dizer moderno? Eles foram estadiados de acordo com o TNM, 8ª edição, eles fizeram pesquisa de linfonodos sentinela e nenhum dos linfonodos sentinela positivo, clinicamente negativo, foi a dissecção de linfonodo axilar. Então, uma diferença hoje, reconhecendo a prática médica, que a gente não mais leva esses pacientes de rotina para dissecção axilar. Esse é o estudo do Keynote 716, um estudo que compara pembro versus placebo, randomizado, 900 pacientes, com diagnóstico inicial livre de tratamento de alto risco estadio 2, sentinela linfonodo negativo, performance ótimo, e sem esvaziamento axilar. Essa fase inicial foi apresentada este ano e nós temos a 3ª análise interina, as 2 primeiras olhavam muito mais por segurança, um número, um follow-up mediano de 27,4 meses, um número que mostra uma redução de quase 36% no risco de recidiva pelo uso do pembro, curva em verde, comparado com o uso do placebo. Esse número foi quebrado em termos da curva com todos os pacientes à esquerda superior e olhando as subcategorias do T3, T4A e T4B. E a única que não atingiu, eu vou dizer ainda, a diferença significativa é o T4B. Esses pacientes tiveram toxicidades importantes, 17% do grupo de pembro fez toxicidade grau 3, e quase todos esses pacientes, numericamente falando, descontinuaram o tratamento adjuvante. Nenhum morreu do tratamento, que é um progresso, e o grupo de toxicidades não é diferente do que a gente estava acostumado com as ITs do melanoma metastático tratado com inibidores de checkpoint. O interessante, o alerta dos autores, apresentado no ASCO 2022, um dos autores aqui, quem é que apresenta esse aqui? Não vejo, daqui a pouco eu acho. Jason Luke. Ele mostra claramente que os efeitos adversos da imunoterapia em quem tem estádio 2, que é alto risco, mas é que a maioria está curado, são permanentes. E é um número de pacientes com hipotireoidismo, com hipopituarismo, insuficiência adrenal e assim por diante. Então, nós temos que colocar isso na balança que justifique ou não tratamento adjuvante de estádio 2.
E essa é uma análise interessante, porque o nosso problema hoje é reconhecer quem é o paciente que vai ser tratado e que eu vou considerar ele como estando abaixo ou acima daquelas linhas de recidiva da intervenção da adjuvância. E esse é um estudo negativo que tentou mostrar que IP mais NIVO é superior a NIVO. Esse estudo foi negativo e ele não faz parte do armamentário que nos ajuda a decidir. Exceto por saber que IP-NIVO, em muitos cenários metastáticos, é superior, não é superior ao NIVO. Mas esse bloco aqui tem uma coleta de amostra pré- e pós-tratamento. E nessa amostra, a ideia foi fazer um estudo de PCR ou NGS, para procurar DNA circulante tumoral. Em todas as doenças se está fazendo isso com boa capacidade de detecção, falta nós podermos achar o significado para uso. Então, esses são os resultados. Esse gráfico é um pouquinho pesado. O que nós temos é aqui, de 1.127 pacientes, o número positivo para ter DNA circulante tumoral é entre 14% e 18%, dependendo de fatores de prognóstico. Mas esse número 16, que foi considerado pelos autores e por mim é baixo, foi capaz de mostrar isto aqui. Recidiva livre de progressão à esquerda, doença livre de metástase à distância como um substitutivo para a sobrevida geral. Não é, mas é bom. Então, nós temos nas linhas sólidas os pacientes que não têm DNA circulante pré-tratamento. E na linha tracejada, os pacientes que têm ctDNA circulante. Nos dois braços, NIVO sozinho ou NIVO-IP azul, ter ou não ter ctDNA circulante faz uma diferença para pior prognóstico. Então, talvez por um teste relativamente simples hoje, já bem padronizado, a gente possa ter aquele grupo de pacientes com estágio 3 ou mesmo 2 com ctDNA circulante e esse passe a ser um importante ou muito importante fator de risco para a doença recidivada no futuro próximo. Isso nos joga a discutir a terapia neoadjuvante. O racional para a terapia neoadjuvante não é muito diferente de outras neoplasias, exceto que aqui nós estamos falando de inibição de checkpoints. O que aconteceu é que se descobriu que o bloqueio do checkpoint de T-cell como neoadjuvante gera uma resposta ampla e forte de linfócitos T tumor específico. A resposta patológica foi demonstrada e poderia ser usada como um marcador de prognóstico ou até de recidiva futura. E essa população homogênea permite que a gente tenha, através de algum estudo de biomarcador, que foi a busca que foi feita, a identificação de mais um fator que possa nos ajudar a tomar essas decisões no futuro. E, nesse sentido, a gente é levado para o estudo OPACIM. O estudo OPACIM é um estudo que tem problemas seríssimos, porque é uma série de casos onde os pesquisadores com experiência e com background para fazer isso começaram a fazer neoadjuvância em doentes estadio 3. O estudo é IP mais NIVO em estágio 3 palpável. Olhem bem, isso aqui é um estágio 3 de altíssimo risco, uma doença possivelmente incurável na sua maioria das vezes. E os dados iniciais, de novo, 10 pacientes em cada braço, foram quase surpreendentes. Sobrevida em 3 anos, em quem fez neoadjuvância, 80%, em quem foi depois da cirurgia para adjuvância, 20% ou menos, 60%. E se a gente olhar, desculpa, esse aqui à esquerda é recidiva livre de progressão. Se a gente olhar à direita, a maioria desses pacientes vai estar vivo no final de 36 meses. Isso foi um baque provocador que mostrou que talvez a gente possa levar todo o conceito de adjuvância para neoadjuvância. Seguido a isso, se fez a tentativa do estudo randomizado, onde 3 braços de melanoma estágio 3
a maioria mensurável, ou seja, palpável ou detectável por exames, iam para 2 ciclos de IP3 nível 1, 2 ciclos de IP1 nível 3, e o terceiro braço que fazia 2 IP1, com dose de 3 miligramas, e 2 nível. Na realidade, graficamente, esse grupo azul usou mais tempo para fazer a neoadjuvância. E esses pacientes eram levados para a cirurgia. Se a gente olhar esses 3 braços, nós vamos ver que a toxicidade existe nos 3, a toxicidade parece ser maior com o IP3, que é o braço azul, mas a resposta patológica completa é acima de 65% em qualquer um dos 3. Esse número causa inveja em qualquer terapia neoadjuvante, até recentemente, quando o reto está nos batendo nesse sentido. Quando a gente olha o acompanhamento desse trial Neo-Opacin, depois de 24 meses, nós temos que 83% não tem evento de recidiva, e se a gente olhar aqueles que responderam, nem 97% deles não recidivam. Isso voltou com força a ser extremamente provocador. O que se fez em seguida? 2 conceitos novos. Se nós conseguirmos detectar clínica ou por imagem o linfonodo maior daquela axila estágio 3 e marcarmos esse linfonodo, chamado a partir de agora de índex, poderá ser um reflexo do que acontece no resto da axila. Isto por quê? Porque nós estamos esvaziando axilas sem necessariamente ter certeza se elas têm ou não, uma vez que vai ter resposta patológica. Em termos de morbidade, é tudo que essa população gostaria. Então, o estudo Prado, que segue as linhas do Opacin, faz a mesma seleção de pacientes, usa IP1 e nível 3, um critério de toxicidade daquela linha do meio do estudo anterior, faz a detecção do índex lá no início e, antes da cirurgia, faz o índex, a retirada do linfonodo marcado por aquele pequeno marcador. Nos pacientes que tinham resposta patológica ou perto de resposta patológica, isso já foi padronizado, não eram mais levados para dissecção linfonodal. Lembrem, isso não é dissecção linfonodal de quem tem N1 microscópico. Isso é quem tem N macroscópico. Tinha. Quando eles fazem a resposta, o desafio desse estudo foi não mais esvaziar a axila. Nos pacientes que tinham resposta patológica, eles iam fazer a dissecção axilar, e nos pacientes que não responderam, eles iam fazer a adjuvância com nível pós ou DAB-TREM, se forem mutados. A taxa de resposta patológica novamente se confirma, ela é classificada hoje junto, o PCR, resposta completa, 50%, e NIR, PCR, 11%. Esse grupo confirma os dados originais anteriores de que, com a neoadjuvância, a gente chega muito fortemente em quem tem tumor 3 palpável, 3 de altíssimo risco. E se a gente olha esse número patológico e olha o número de resposta radiológica que esses pacientes todos fizeram, nós vamos ver que a resposta radiológica subestima a patológica. Ou seja, nós precisamos sempre olhar a patologia desse linfonodo índex. E as conclusões desse Prado é que a taxa de resposta patológica é extremamente alta e justificaria estudos prospectivos adicionais para chegar em 70% de resposta patológica importante. Toxicidades inerentes, sim, e que nós não podemos nos basear isso somente na resposta radiológica. O resumo do Prado foi apresentado e o gráfico da direita que eu quero que vocês vejam. Nós já estamos nesse estudo com 86 pacientes ou algo assim, e que todos que responderam, em 24 meses, não recidivaram. Então, eu trouxe para a neoadjuvância, por 2 meses, um conceito da adjuvância que era feito
e praticado por 1 ano de tratamento. Quando a gente olha mais 2 curvas, total de 92 pacientes, 85% sobrevida livre de progressão e 90% sem metástase à distância. Isto é algo absolutamente novo, mexe com todos os nossos conceitos. Então, o Prado, com a dose reduzida, a dose flipped de IP1, nível 3, confirma o que o Opacin-Nel tinha nos mostrado. É um estudo randomizado de pequenos números, certamente, e permite que eu omita a dissecção linfonodal com suas consequências clínicas de complicação naqueles pacientes que têm resposta patológica maior. Isso, certamente, para a qualidade de vida dessas pessoas é muito importante. E vai nos permitir estudar, e aqui eles fazem uma afirmativa, que não diz no trabalho, mas permite estudar a terapia adjuvante em quem fez a neoadjuvante e que não chegou à resposta importante. Isso não tem resultado ainda. Penúltimo assunto, é óbvio, nós precisamos de um estudo randomizado de neoadjuvância versus adjuvância, para comparar a segurança dos dois, a eficácia da neoadjuvância versus a adjuvância, que é consolidada, como eu apresentei para vocês, nos pacientes com estágio 3 e 4 ressecado. E esse estudo foi feito, esse estudo tem limitações do ponto de vista de números, mas olhem aqui, nós temos 150 pacientes em cada braço, o grupo neoadjuvante fez ipinivo, pembro, isso é pembro, anti-PD1 pembro. O grupo neoadjuvante fez pembro e tem 72% de event-free survival como endpoint primário livre. E a sobrevida desses pacientes em 36 meses é acima de 80%. E o grupo que opera de saída e fase adjuvante, esses números, certamente em event-free survival, é menor que o neoadjuvante. Este estudo mostra, então, que pacientes ressecáveis, neste estudo, com esses números limitados, fazer neoadjuvância parece ser superior em event-free survival a fazer a cirurgia e a adjuvância. E que a progressão de doença, que é um grande temor que a gente tem durante as neoadjuvâncias, ocorre, entre aspas, em somente 8% dos pacientes. Este número não satisfaz, mas é um número relativamente pequeno. E a progressão de doença em 20% dos pacientes com braço neoadjuvante versus 40% do braço adjuvante durante todo o percurso. E, nesse momento, como vários deles, ainda sem diferença de sobrevida. Essa diferença de sobrevida aqui não vai poder ser usada porque nós temos recursos de segunda linha ou a imunoterapia que não foi usada. Todos esses pacientes já são tratados com imunoterapia. Então, nesse momento, nós temos um cenário clínico crescente, nós passamos a atender o meio daquela pirâmide que nos dá a chance de intervir em pacientes com estadio 2 ou estadio 3 com outros critérios de alto risco e exige que eu tenha uma capacidade de identificar esse paciente. Isso muitas vezes é difícil. Eu sou obrigado a avaliar o BRAF precocemente, algo que é relativamente novo. Eu sempre guardei o BRAF para a doença metastática. Hoje ele tem uma opção de adjuvância muito clara. E essa avaliação de risco ainda é imperfeita. Nós somos, a partir de agora, obrigados a pensar sempre com o TNM oitava edição. E isso, a implicação imediata é que, provavelmente, nenhum paciente com estadio 3 não palpável deva ir para a terapia adjuvante. Muitos serão supratratados e muitos serão subtratados pelos conceitos, pelos critérios que nós hoje ainda dispomos. Mas o benefício da adjuvância é real, o benefício da neoadjuvância é altamente promissor e a dimensão dessa sobrevida livre de progressão por ter feito a adjuvância, ela está presente em quase todas as intervenções e ela tem uma dimensão que não é menor, para não dizer que é maior, do que a gente faz em adjuvância para colo, mama, rim e etc.
A neoadjuvância é altamente promissora, ela vai nos deixar tratar esse paciente por 2 meses, talvez, e aí nós temos a maioria dos pacientes que respondem que não precisam se estender a um ano de tratamento, seja qual for. Nosso desafio continua o acesso. A toxicidade, nós aprendemos a lidar com a maioria delas, mas não pode baixar a guarda, e o custo continua altamente significativo. Então, com isso, eu quis mostrar para vocês que 2022 nós estamos entrando num cenário de múltiplas opções e que nos obriga a reconhecer claramente e precocemente o risco desse paciente, porque as intervenções existem e a maioria delas tem toxicidade, sim, mas nós estamos atentos para a intervenção e reconhecendo o manejo da sua toxicidade, isso é considerado um tratamento relativamente seguro. É isso, muito obrigado, gente. Eu fico à disposição se houver um mecanismo de conversa. Obrigado. Oi, Sérgio, muito obrigada. Vou te pedir para parar de compartilhar a tua tela, para a gente poder aparecer todo mundo aqui. Excelente. E vou abrir para perguntas do nosso público aqui. Já vi que a Alice abriu a câmera ali. Abrir a câmera, em primeiro lugar, obrigado, Sérgio, muito boa, é fantástico a gente acompanhar a evolução da ciência, e a área da oncologia, ela nos propicia isso, e a área do melanoma particularmente. Vou querer te fazer uma pergunta bem específica, assim, né? A gente sempre fica pensando nos casos. O paciente idoso, tá? Eu vou chamar aqui o idoso acima de 80 anos, certo? Recentemente eu fiz uma revisão sobre a toxicidade da imunoterapia no paciente idoso e tem algumas coisas bem específicas. Mas essa doença é uma doença do paciente idoso, né? E ele sempre é subrepresentado nos trials. Na doença metastática é mais fácil de decidir, mas na adjuvância, paciente, lógico, PS01, idoso, como que tu interpreta esses dados disponíveis? Alice, está cortando um pouco. Deu para ouvir? Já repeti a pergunta, a parte final, não deu para ouvir. O paciente idoso, né? Obviamente, com PS01, né? Adjuvância, não paciente metastático. Como que tu interpreta esses resultados, né? Que a gente sabe que a toxicidade da imunoterapia do paciente idoso, ele tem várias particularidades. E esses pacientes estão subrepresentados nos trials para adjuvância, né? Nessas indicações que parecem ser claras. Como que tu tem interpretado isso? Alice, obrigado pela pergunta. Eu acho que o idoso é obviamente, alguém que necessita uma atenção especial, tá? A maioria desses estudos tem claramente um limite de idade, embora se pratique os 80 anos. A maioria desses estudos de intervenção em quem pode estar saudável é um problema. Nós podemos acima daquelas que estaria curado de qualquer jeito. Esse é o conceito da adjuvância. Então, eu acho que o idoso requer uma análise bem adequada, ele requer uma discussão de risco-benefício bem adequado e acho que, às vezes, a gente inicia estando apto a interromper, mas o idoso precisa de uma discussão muito clara, porque eles não foram necessariamente excluídos. Claro que não é predominância, tá? Mas eu acho que a ideia de fazer imunoterapia no idoso requer um cuidado clínico duplo, e o idoso tem o benefício. Eles não são excluídos necessariamente das terapias novas. Mas, dificilmente tu vai encontrar uma população de octogenários. Sérgio, teu som. Só eu não tô. Eu ia perguntar, só eu não estou ouvindo. Não. A população de octogenários, aí o som desapareceu. Não ouvi. Agora sim, agora voltou. Desapareceu o teu som quando tu falasse população de octogenários. Eu não estou escutando.
Vou aí te ajudar, peraí. Tá me escutando, Sérgio? Escuta? Agora estou. Uma observação que a gente faz nas curvas é que o benefício para a sobrevida livre é precoce, né? Não é aquelas adjuvâncias que a gente vê que o benefício são tardios, né? Então, para o idoso, teoricamente, isso deveria ser favorável. Tu não precisa colocar a sobrevida global do idoso na conta, né, da decisão. Mas, Alice, também, e a gente sabe disso, mas vale a pena mencionar isso, né? Toda vez que a gente faz adjuvância, a gente trata os que não precisam e os que a gente trata e não vai funcionar. Então, a adjuvância, esse é o jogo. Tá? Talvez isso nos obrigue a ser extremamente cuidadosos do ponto de vista clínico com o paciente em adjuvância. Ele pode estar fazendo algo que ele não precisa ou que não vai dar certo. Obrigada. Alguém mais tem pergunta, pessoal? Sérgio, eu tenho uma pergunta para ti. Apesar de eu não tratar melanoma, eu fico muito curiosa e tentando já fazer uma relação com os outros tipos de câncer que a gente vê aí com imunoterapia. O que a gente tem, por exemplo, paciente que fez tratamento adjuvante e tem uma recidiva precoce? Tem algum biomarcador, tem algum preditor de resposta? Tu vai fazer um re-challenge? O que tu vai fazer na recidiva? Como é que vai orientar esses pacientes? Não tem nenhum marcador confiável. O que acontece é que se o paciente tem a mutação e ele está falhando o adjuvante BRAF/MEK, ele tem toda a gama de imunoterapia para tentar. Ou se ele tem mutação e está falhando a adjuvância, ele vai poder fazer inibidor de BRAF/MEK. Mas nós não temos um marcador importante. Em quem não tem mutação, tá, e está fazendo uma imunoterapia e recidiva durante ou no intervalo pequeno, é muito difícil. Esse paciente, teoricamente, deveria estar num estudo clínico, porque a chance dele responder de novo é bem menor, como todas as neoplasias é assim. Tá? Então, o tempo para retratar um paciente com a mesma imunoterapia talvez não chegue a ser 1 ano, possa ser 6 meses. Mas não tem regra para isso. Né? Ele tem que buscar pesquisa clínica. Frequentemente a gente retrata, se tratou só com nível adjuvante, vai fazer os 2, assim a gente vai. Não tem um Mas número. E não tem um biomarcador tão confiável assim, sabe? Perfeito. Tá certo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou agradecer aqui para o Sérgio e encerrar. Acho que é isso, Sérgio. Muito boa a tua aula, muito obrigada. Alice abriu a câmera, acho que quer falar alguma coisa, pode falar. Para agradecer, muito obrigada. Bem sistemático. É um desafio para os residentes. Com certeza, ainda mais no contexto de saúde pública também, né, que é um pouco diferente, mas enfim, é um aprendizado. Tá bom, então. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, Sérgio, um abraço. Fala, Lê. Tudo bom? Obrigado.